Meus amigos, hoje eu trago a paleta bovina. Ó, aqui ó, ombro, paleta, braço, aqui essa peça, tá? Nessa peça eu quero fazer o flat iron, a famosa raquete, nosso corte brasileiro, mas com o nome que já foi colocado e pegou, porque são praticamente um filé mignon de macio e saboroso. Da onde? Da paleta. A paleta considerada carne de segunda, mas não dá para acreditar, gente, porque em boi bom a carne é muito boa também. Carne de segunda não, e sim carne muito bem trabalhada. Então eu vou fazer o flat iron. Segundo corte, o miolo da paleta, aquela que fica com o tutaninho e aquele montão de carne na volta, parecendo no desenho, parecendo aqueles desenhos onde tem aquele bifão na chapa, né, com o ossinho no meio. Esta peça aqui, eu vou levar ela agora lá para a câmara de maturação dry age, que é a maturação a seco, e ela vai ficar 40 dias. Só vou tirar de lá daqui a 40 dias. Então, meus amigos, ela vai ficar simplesmente desmanchando de macia. Encostou na brasa, papá, pode servir que tá show. Então agora, vamos levar ela para o açougue para deixar na câmara de maturação. Até logo, que vai ficar muito bom esses cortes e assados. Depois de 40 dias, estou aqui no sítio com essa carne, essa paleta bovina dry age para fazer o corte flat iron. Vai dar um assado, meus amigos. E não esquece, tá? Esse vídeo é para quem gosta de uma carne muito diferenciada e mal passada. Esse corte que eu vou fazer tem que ser assado de uma forma a ser mal passada ou até só selada. Porque esse modelo de dry age, se você fazer ele assado ao ponto mais ou até ao ponto menos, não fica bom. Tá bem? Então acompanha aí agora a desossa para chegar no corte onde eu quero. E olha como ela ficou seca, tá? Lembra como eu mostrei para vocês ela bem branquinha, bonitinha? Esse lado que tem bastante gordura, ó, continua bem clarinha a gordura. Mas o outro que não tem, ela queima com o ar, com o controle de umidade e refrigeração. Fica assim, tá bem? Então vamos começar a desossar e chegar no corte flat iron, que para nós brasileiros também tem o nome de raquete. Porém a raquete, abre ela e tira o nervinho do meio, a gordura de cima, faz todo um trabalho, uma toalete, deixa praticamente um filé mignon de macio sem nervinho nenhum. Acompanha aí a desossa. Gente, eu coloco essa luva, tá? Para essa luva, né, que é um EPI de trabalho do açougueiro, ficar mais certinha na minha mão. E uma outra luva por cima, também, para deixar ela sem essa diferença aqui, ó. Tá? Fica bem esticadinho daí. Então você pode usar uma borrachinha ou pode usar a luva. Eu gosto bastante de usar a luva, tá? Então pega uma luva de boa qualidade. E vamos lá, né? Todos juntos e charanau. Começando a desossar essa belezura de paleta. Aqui, ó, tem uma pá, a pá da paleta. Então, ó como a carne é dura, ó. Ó, como a carne por fora fica bem sequinha, ó, tá? Eu não consigo, a faca não passa. Então, em primeiro lugar, eu vou preparar a retirada, tá, das partes secas. Não esqueçam, tá? Esse modelo, esse método dá bastante quebra para quem vai fazer. Olhem aqui, meus amigos, ó. Já tirei um pedaço. Olha aqui a carne, ó. Tirei a parte mais escura. E olha como aqui já ficou vermelhinha. Olha a cor da gordura já, ó. E a cor vermelhinha. Ficou muito bem feito esse dry age, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para tirar a parte da quebra. Uma maciez incrível. Minha peça que eu escolhi, né?
Tá soltando o osso. Que legal isso. Vou mostrar a vocês aqui o osso da paleta agora. Ó. Ó, meus amigos, que legal. Soltando o osso, tá praticamente soltando toda a carne do osso. Vamos vir para esse lado agora. O lado aqui do peixinho, ó. Nossa, a maciez aqui dentro é alta. Esse é o osso, ó. O ossinho da pá da paleta, tá? Pequeno, como ele tem que ser. Aqui, pessoal, ó. Toda a parte da raquete sem osso aparecendo. Saiu o osso. Notem que é o osso pequeno, tá? Uma pá, ó. Tá? Onde saiu bem fácil a parte da desossa. A pele, ó. A pele sai fácil. Tinha um pouquinho de carne, mas a pele sai fácil. Que é o que o Dry Age faz, tá? E agora, meus amigos, nós temos aqui, ó, a capa da agulha, que eu já tenho um vídeo lá no YouTube. E agora, esse outro corte aqui, ó, que também estou fazendo para o YouTube, né? Eu tenho o peixinho e a raquete. A raquete vai se transformar no flat iron. Então, em primeiro lugar, vamos retirar o peixinho, que nesse momento não é o corte que a gente vai usar. Então, vamos fazer o corte da raquete e transformá-lo no flat iron. Que é um corte que não é, o nome não é nosso, tá? É um nome norte-americano, onde nós adaptamos nesse nosso corte. Então, tira-se a parte aqui, ó, faz um corte reto. E aqui, na parte de trás, raquete na mesa. Vamos preparar agora o corte flat iron que eu vou extrair daqui. Na realidade, meus amigos, eu vou retirar duas peças, tá? Uma de cada lado. Que aí são praticamente, a gente fala que são os dois filé mignon, né, da paleta. Porque essa carne fica numa maciez que é algo simplesmente fora da curva. Então, estou tirando todos os nervinhos aqui. Aqui tem mais nervinhos que ficaram colados no osso. Vou procurar aqui, ó. Ó, aqui nós temos esse nervo, isso aqui é um nervo, ó, tá? Então a faca vem bem em cima dele, ó. Vem bem em cima dele, bem devagarinho, tá? E nós temos um galo descompensado que não para de cantar. Então você começa com a ponta da faca, ó, exatamente, ó. Exatamente em cima do nervinho. Só corre a faca, ó, em cima do nervinho. Tá correndo, ó. Vem vindo cada vez mais. E num determinado momento, esse nervinho tem que ficar bem esticado para você poder correr a faca em cima dele. Então, sempre é interessante um ganchinho, onde você fura e segura a carne. Então aqui, ó, a faca agora vem, ó, e trabalha exatamente, ó, nessa linha do nervo aqui, ó. A faca trabalha aqui em cima, ó, bem em cima do nervo. E aí vai liberando toda a peça. E aí vai saindo aquela parte que nós não gostamos de servir realmente na hora de fazer esse corte, ó. Vou botar para vocês agora, ó. Tá vendo, ó? Carne e o colágeno também chamado de nervinho. Vai ficando todo ele na parte de baixo, ó. E nesse modelo que eu fiz a parte, ó, do Dry Age no flat iron, ó, só, nem agora não precisa segurar mais, agora eu seguro com a mão, ó. E vai saindo toda a peça. Olha como sai fácil, gente.
fica praticamente um bifão, ó. Se ficou um pouquinho de nervinho aqui na retirada, então eu pego a faca e realmente, ó, e tiro, deixo ele praticamente um filé, sem nervinho nenhum, aqui não pode ter nervinho nenhum, tá? Porque esse corte para muitos é considerado o filé mignon do dianteiro e para os outros muitos o filé mignon da dita carne de segunda, por que não? Primeiro lado do flat iron pronto, vamos para o segundo. O segundo nós temos outras características, porque ele tem a gordura do lado de cá e ainda o nervinho nesse lado. Vou puxar aqui para mim, vou preparar, retirar um pouquinho a carne que ficou aqui em cima. E agora, meus amigos, ó, aquele mesmo nervinho, eu vou... Nossa, como a faca passa, corta tudo muito fácil, tá? Eu levanto ele, ó, estico e a faca vem trabalhando por baixo dele, ó. Sempre tem que esticar o nervo, tá? Ó. Estica. Ó, por baixo do meu braço, ó. Olha aqui, ó. Ó, gente. Olha como é que fica. O nervinho vai saindo todo, tá? E saiu todo. Agora eu vou esticar mais ainda. E ele vai sair todinho. De preferência sem carne, né, meu amigo? Como esse aqui, ó, tá? Não tira com um monte de carne não, que não fica bonito. Dá prejuízo, tá? Então, saiu sem carne. Agora temos duas peças de flat iron. Aqui ainda tem, ó, um pouquinho, vou retirar agora, tá? Mas o restante é gordura entremeada. Então, eu não quero tirar tudo, ó. Eu tô mexendo, olha aqui, ó. Olha só, pessoal, eu tô mexendo, mas não é nervo, é gordura entremeada. Isso eu não quero tirar, porque é isso que vai me dar muito sabor nesse corte. E agora, eu tenho um lado com gordura e um lado sem gordura. Normalmente, o que todo mundo faz? Tira também a gordura desse lado, tá? Que é o que eu não vou fazer. Porque essa é a surpresa também desse vídeo. Flat iron de paleta, maturada 40 dias no modelo Dry Age, que é a maturação a seco, e um lado vai ficar com a gordura. Assim como uma picanha. Nós não gostamos demais do sabor da picanha? Pois então, já imaginaram esse corte com essa maciez toda, com essa gordurinha? Vai ficar muito bom, gente. E a assadinha ali, ó, na grelha de parrilla. Um lado sem gordura e um lado com aquela gordura que vocês vão amar depois de pronto. Mas claro, né? Os excessos de gordura também tem que sair, né? Pessoal, não esqueçam, tá? Já falei uma vez, eu vou falar de novo. Esse processo de maturação Dry Age não se serve jamais a carne ao ponto bem passado ou ao ponto menos. E sim só selada e mal passada. Para você sentir exatamente o sabor desse tempo de maturação, que é o que a gente quer proporcionar à pessoa que vai degustar e vai gostar demais dessa carne depois de assada. Agora sim, os dois flat iron, aliás, Dry Age de flat iron, um sem gordura nenhuma, prontinho para o assado, e o outro com a gordurinha em cima, que é totalmente diferente do que o pessoal faz por aí. Eu não falei que aqui você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu? Então agora os dois vão para o fogo, um com a gordurinha e outro sem a gordurinha. Eita, que aqui tá quente o fogo. Agora, grelha limpinha para fazer essa maravilha
esse filé mignon da carne de segunda, ó, aquele sal triturado da Marcelo Bolinha. Sal antes, sal depois, sal no meio. Como é que fica bom para você? Antes, no meio, depois. Você que sabe, meu amigo, faça como ficar bom para você. Vamos lá? Não esqueçam, coloquei assim, mas o fogo lá ele é muito forte. Vai ficar assado a outra parte e essa não. Então, meus amigos, seguinte, não vou assar assim, vou desta forma para assar uniforme, senão assa um lado e o outro não, ok? Agora é só esperar e ficar de olho. Trocando as pecinhas, né, de lugar para... Tô assando as duas ao mesmo tempo, uma tem gordura, a outra não tem. Aqui é a olho, né, gente? Notem que elas estão, ó, nos 5 segundos também, às vezes até mais, né? Ali dá até 4 segundos, que tá muito perto da brasa. Como são cortes fininhos, não esqueça, eu quero servir mal passado. Pessoal, um assado muito rápido, flat iron, aqui na parte de baixo da grelha, tá? Na grelha de parrilla. Passaram esse total 12 minutos. E eu fui virando, que um lado é mais grosso, outro lado é mais fino, e tá pronto. Olha, você não sabe o cheiro que eu tô sentindo agora aqui. Olha o espetáculo. Olha o espetáculo disso, meus amigos. Que espetáculo. Como diz um amigo meu, que espetáculo! Aqui não tem lero-lero nem quero-quero, ó. Lembra que eu falei como é que a carne ia ficar? Não precisa fazer força. Ai, papai! Posso ir embora, papai? Não era isso que eu falei que ia fazer? Tá aqui, pessoal, ó. Flat iron. Mal passado. De dry age, não esquece. Opa, e outro pedaço. Ah, pessoal, antes de tirar o outro, vou ter que provar esse aqui, né? Olha só, olha! Ah. Não, o cheiro dessa carne é algo fenomenal. Como eu falei, né? Maciez é algo. Meus amigos, tudo aquilo que eu falei, que essa carne é um manjar dos deuses, ela é mais. Ela consegue ser mais saborosa, mais gostosa. Como diz um amigo meu, até louco come. Ou começa aqui também, né? Pá, eu não tô aguentando mais. Gente, vale todos os dias esperando essa carne. E como eu sou um bom churrasqueiro, um bom comedor de churrasco, eu vou comer este com a gordurinha. É bom demais. Pareceu até careca agora. É bom demais o corte. Flat iron da raquete, da paleta. Aquele que dá aquele belo assado. Tira o nervinho, mas deixa a gordura. Um com gordura, inédito. E outro sem a gordurinha. Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu. Um abraço do Gaúcho e até o próximo.